Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus Santo, pela tua graça e a tua misericórdia que se renova a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Eu glorifico o seu nome, porque tu és um Deus santo, maravilhoso. E eu peço que o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo venha se revelar a nós. Fala conosco, Papai, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atos 22, lá no versículo 12, Paulo estava contando o que tinha acontecido com ele, e ele fala sobre Ananias. No Atos 22, 12, ele diz assim: e um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista. E naquele mesma hora eu vi. Ou seja, Paulo estava vindo daquele momento que ele viu aquela luz forte, ficou cego, né? Vamos lá. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele que é justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. Agora vai lá no 18. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu lendo esse texto, e uma coisa que esses dias eu ministrei na tenda, muita gente corre muito atrás de testemunho do fulano, testemunho do ciclano, testemunho disso, testemunho daquilo, testemunho de ex-satanista, testemunho de ex-homossexual, testemunho de ex-prostituta, de ex-isso, ex-aquilo. E as pessoas ali nesses testemunhos, não todos, mas uma grande parte, pregam 1 hora sobre o que ele foi, o que ele fez, todas as loucuras que ele fez, depois 10 minutos sobre o que Jesus fez. Eu lendo esse texto aqui hoje, eu vejo que Ananias, Deus, né, falando através de Ananias, ele não fala para Paulo sair falando do seu testemunho. Aquele que é justo, olha só, primeiro ele fala assim, que o Deus de nosso Pai, de antemão, ou seja, te escolheu e te designou para que conheça a sua vontade. Então, o primeiro passo quando você é chamado, conhecer a vontade do Pai. E veja aquele que é justo e ouça a sua voz, a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha. Ou seja, hoje em dia uma pessoa famosa, por isso que nós temos tantos escândalos no meio de famosos, é por isso que tantas pessoas só fazem aquele testemunho, daqui a pouco o cara está no mundo, cai. Por quê? Primeiro, você tem que ouvir a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus e ser testemunho de Deus. E não sair por aí falando do seu testemunho. É ser testemunho de Deus, é ouvir a voz de Deus. Sacou? É o que Ananias chegou. Ananias não falou para Paulo assim: Paulo, vá por todo o canto e conta que você era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo, e você agora é assim. Paulo, sai correndo e vai fazer a obra. Não, Paulo, ouça a voz. Saiba a vontade daquele que te chamou. Saiba qual é a vontade daquele que te chamou. Então, para você saber a vontade de Deus, você precisa ter uma intimidade com Deus. Saiba qual é a vontade daquele que te chamou. Ouça a voz dele. E por onde você for, seja testemunho dele. E mais embaixo, quando ele começou a falar em Jerusalém, que os judeus queriam pegá-lo e batê-lo, etc, etc, o próprio Deus falou para ele: sai daí agora, porque eles não vão ouvir o seu testemunho acerca de mim. O seu testemunho acerca de mim, quer dizer, eles não vão ouvir o que você tem para testemunhar acerca de mim.
Então, quando você vai num tribunal, que você vai ser testemunha de algum caso, você vai contar do que você viu, ouviu e participou. Ou não. Não é verdade? Olha, eu vi aquela... o juiz vai te perguntar onde você... Quer dizer, dentro do processo, muito caso onde você estava na hora do fato, o que você viu, o que você ouviu, o que você leu, o que você soube. Você tem que testemunhar acerca daquele fato. Você não chega no tribunal como testemunha, vamos supor, de um roubo, de alguma coisa. Aí o juiz vai falar com você e fala, doutor, eu nasci num lar assim, eu cresci assim, eu fiz isso. O juiz vai falar, cara, para um pouquinho, tua vida não me interessa. O que eu preciso saber é o seu testemunho acerca do caso que está em julgamento. Se você nasceu no Rio, São Paulo, Minas, pouco me importa. Como você passou sua infância, não me interessa. Nós estamos aqui julgando um caso assim. Você precisa falar, responder as respostas acerca deste caso. Não é ficar dando voltas. E assim o testemunho nosso acerca de Cristo. É aquilo que Cristo disse, é aquilo que Cristo fez, é aquilo que Cristo vai fazer. É tudo voltado para Ele. Ele é o centro da nossa vida. O que eu fui, o que eu deixei de ser, o importante é o que Cristo é. Sacou? Então, primeiro, as pessoas hoje, principalmente tem muito isso no meio da igreja, e no meio da igreja tem muitas dessas coisas, mas o seguinte, as pessoas, por exemplo, se converte um cara famoso numa igreja, né, que nesses cantores, artistas e famosos que dá azia em Sorrisal, né, os caras se convertem hoje, amanhã já são elevados a pastores, apóstolos, já saem por aí gravando CD e dando seus testemunhos. E uma grande parte deles, a maioria, dão péssimos testemunhos logo depois de um tempo. Aqui Paulo, vamos supor, Paulo uma pessoa conhecida na época, Paulo uma pessoa altamente culta, Paulo uma pessoa, vamos dizer assim, vamos olhar bem pelo nível humano da coisa, como é que se faz hoje, né? Um grande peixe pescado pelo cristianismo. Então, um cara importante que nós conseguimos trazer para o cristianismo. Então, imediatamente, Paulo já vai ser levado a pastor, Paulo já vai gravar um CD, um DVD com seu testemunho, Paulo já vai começar fazendo congressos, seminários, Brasil e fora do Brasil, porque a nossa denominação conseguiu ganhar Paulo para Cristo. Paulo é um grande peixe, vai ser uma grande atração para a nossa denominação. Entendeu? Aí a gente prepara Paulo, para Paulo já sair fazendo isso. Gravando CD, DVD, seja lá o que for, e dando seu testemunho mundo afora. Aqui, olha só o recado de Deus para esse homem. Como é que Deus faz tudo diferente, cara? Olha só. O Deus de nossos pais, de antemão te designou, para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então, Paulo, você tem que ver e ouvir Jesus. Ver e ouvir Jesus. Não é sair por aí fazendo firula, não. Não é sair por aí batendo no peito e eu sou o cara. Ei, você que está assim, você vê que Ananias foi o homem que Deus mandou ir lá. Ananias não foi o homem, Ananias não chegou lá, Paulo, agora você pertence à minha denominação, eu já vou te consagrar no próximo culto aí a pastor, e você vai coordenar já uma igreja, e já vamos arrumar um programa de televisão para você, e aí nós já vamos gravar o teu material, para sair por aí já testemunhando de tudo que Deus tem feito na tua vida, melhor dizendo, você vai contar todo o seu testemunho, de como você era, de como você era, e ponto final. Gente, isso é assim, eu estava conversando com uma pessoa que é do meio artístico, gospel, que eu falo que para você talvez circular nesse meio artístico, você precisa tomar
um remédio, não é droga não. Todo remédio é uma droga, mas você precisa tomar uma, chamado Plasil, né? Para você não vomitar, que o negócio dá nojo. Então você tem que estar sempre com Plasil no bolso. Aí o cara falando que uma determinada situação, um determinado diretor de gravadora falou para ele, olha, nós vamos fazer um CD seu, vai ser lançado em tais e tais lugares e tal, mas você vai falar o que a gente manda e cantar o que a gente manda. Ele falou, não, mas não é assim, Deus me dá as músicas. Não, esquece aquilo que Deus te dá. Você vai cantar o que a gente manda e falar o que a gente manda. Depois um outro chegou para ele e falou, olha, próximo CD é com a gente. Aí ele é mesmo, só que tem um detalhe, cara. As músicas já estão todas escolhidas, inclusive uma não é nem gospel, não é nem evangélica, mas vai ser assim. Não, mas não é assim, eu não posso cantar a música dos outros, assim, eu tenho as músicas já que Deus me deu. E eu não vou cantar música que não seja louvor. Não. Esquece, tem que ser assim. Fazer do nosso jeito. Entendeu? Então, a gente vê que a situação é assim, tem que ser do jeito daqueles maiorais, daqueles caras que te descobriram, que tem o poder na mão para te elevar como bispo, arcebispo, apóstolo, sei lá o que for. Entendeu? Paulo não, aqui o recado de Ananias é, olha, conheça, ouça Jesus, veja e ouça Jesus. Veja e ouça Jesus. E testemunhe, olha só, e seja testemunho dele, por onde você for. Então, meu irmão, a minha palavra hoje é essa. Eu e você, nós temos que ser testemunhos dele. Falar dele, Jesus. O que ele fez, o que ele faz, o que ele fará. Falar do seu poder, da sua santidade, da sua honra, da sua glória, sabe? Estabelecer o reino dele no coração das pessoas, pregar o evangelho dele aos quatro cantos da terra. Tudo é dele, por ele e para ele. Certo? Esse é o recado de Ananias para Paulo. E depois o próprio Deus fala para Paulo, saia dessa cidade, porque eles não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Deus falando. Então, testemunho é a respeito de Deus. Falar de Deus, pregar a palavra de Deus, cantar louvores para Deus. É isso. É assim que deve ser a nossa vida. Voltada totalmente para Ele. Saia desse mundão, saia dessa nojeirada que está aí. Saia de tudo isso. Volte-se para o Senhor. Se você tem o testemunho dele para dar, dê o testemunho dele, o que ele tem feito, o que ele é. Fale do amor de Deus para as pessoas. Se você encontra um caído, desanimado, fale do amor de Deus. Se você encontra um triste, fale da alegria do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você encontra um sofrendo, ajude, testemunhe com as suas ações, porque Jesus fez isso em sua vida. Jesus transformou sua vida. Agora, seja um agente transformador da vida das pessoas. Jesus vai te usar. Mas fale acerca de Jesus, seja um testemunho dele, não de que Deus fez. Tem gente que testemunha dos outros. Olha, eu vi uma pregação assim, o pastor contou um testemunho assim, assado. Cara, eu fui num culto e foi lá um ex-satanista e falou isso. Eu fui num culto, foi lá uma ex-prostituta e tal. Eu fui em outro lugar, foi lá. E o testemunho é de Cristo que eu preciso ouvir, acerca de Jesus. Paulo, sai daí que eles não vão ouvir o testemunho acerca de mim, acerca de Jesus. E o pastor tal, ele fala isso, o pastor tal, é acerca de Jesus. Aquele cantor tal, é acerca de Jesus. Lá na minha igreja tem um encontro assim, tem um encontro assado, tem um retiro assim, tem um retiro assado. Vem para a minha igreja, é acerca de Jesus. É acerca de Jesus. Nosso testemunho tem que ser acerca de Jesus. Minha igreja não salva, meu pastor não salva, meu testemunho não salva, o testemunho do irmão não salva, não liberta, não cura. Jesus salva, liberta, cura. Então, para que falar de outro?
Para que pregarmos outra palavra que não seja essa palavra que está aqui? Para que gastarmos tempo lendo trocentos livros, pegando pregações de celebridades, trazendo, pegando exemplos? Meu irmão, pegue a Bíblia e pregue acerca de Jesus. Para que ficar trancado num gabinete 2, 3 dias, elaborando um sermão bem elaborado? Pregue só acerca de Jesus. Abra a Bíblia e pregue acerca de Jesus. O mundo precisa ouvir acerca de Jesus. O mundo precisa conhecer a Jesus. É isso. Olha o que ele diz aqui. Eu gosto de estar sempre voltando no texto, para você ver que eu não gosto de sair do texto. E disse Ananias, quando a Paulo chegou cego, sem ver, disse Ananias: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo, veja ele, veja Cristo, e ouça a voz da sua boca, né? Certo? E veja bem, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então Paulo vai ser testemunha do justo. Quem é o justo? Cristo. Porque aqui justo é com letra maiúscula. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Não do que você fez. Não do seu passado. E mais embaixo no 18. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Pronto. Tudo é acerca de Cristo. Eu não sei se você tem alguma função de pregar, de pastorear, mas todos nós somos pastores, todos nós temos que cuidar de vidas, todos nós temos que pregar para as pessoas, então pregue acerca de Jesus. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para você. Seja testemunha de Jesus. Não de você, não do seu pastor, não da sua igreja, não da sua doutrina, não da sua denominação, não daquele artista, mas de Jesus. E fale a respeito do que você tem visto e ouvido de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem vai estar no nosso site. O nosso site é o www.amazongospel.com.